Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, entre os diversos mecanismos que a mente tem para enganar a gente, para manter a gente na ignorância, né? Tem essa característica, né, de que a mente tende a ficar limitada, a ficar acomodada em certos estados mentais, certos hábitos mentais. Ela simplesmente se acomoda ali dentro, né? E não perde flexibilidade, né? Ela fica confortável ali e perde flexibilidade. Mesmo quando aquilo é algo nocivo, né? Mesmo quando aquilo é algo danoso, ainda assim, muitas vezes a mente prefere conforto e comodidade do que bem-estar. Então, às vezes as pessoas ficam presas em estados mentais nocivos, em estados mentais doentios, né? Mas estão acostumadas com aquilo, né? E existe um certo conforto nisso, né? Mas isso também é verdade para qualquer outro estado, não é só os estados nocivos que têm esse hábito, né? Qualquer outro tipo de hábito mental também, né? Em geral, eles se agrupam, né, em termos de compatibilidade, né? Então, se enxerga isso em geral na sociedade, as pessoas... por exemplo, se a pessoa tem um certo tipo de gosto musical, você consegue adivinhar várias outras coisas a respeito dela. Ou se a pessoa gosta de um certo tipo de ideologia política, você também consegue adivinhar um monte de outras coisas com relação a ela. Ou se a pessoa é um homem, ou é uma pessoa do gênero masculino, se a pessoa é do gênero feminino, se a pessoa é... o tipo de cultura que ela tem, né, o tipo de hábito, sei lá, que tipo de esporte ela prefere. Então você consegue adivinhar. Que tipo de hábito diário que ela tem, né, você consegue adivinhar várias coisas com relação a ela. Né? Porque os estados mentais, eles têm compatibilidade. Né, alguns estados mentais são mais compatíveis com outros estados mentais. E incompatíveis, não totalmente, porque na verdade não existe compatibilidade, incompatibilidade nenhuma, isso é apenas hábito, né? Mas a tendência é, né, a pessoa, supondo ela tem um certo hábito de comportamento, por causa desse hábito de comportamento, ela vai desenvolver certos hábitos mentais. Ou o contrário, ela tem um certo hábito mental. Por causa desse hábito mental, ela vai desenvolver certos hábitos de comportamento. Né? É meio que fácil de adivinhar o que é que vem em seguida, né? Se a pessoa tende a pensar assim, então ela vai acabar, é comum que ela se comporte assim, 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 assado. Se ela tende a ter essa opinião, então é comum que junto com essa opinião também venham essa e essa outra opinião. Então as pessoas são meio monótonas nesse sentido, elas são muito sem criatividade. Né? Bom, essas pessoas que são, como é que chama? Tem um pouco assim, pessoas que como é que chama? Investigam crimes, mas também esse pessoal de... o pessoal que investiga crime, né, também quando a pessoa trabalha, né, em espionagem, contra-espionagem, elas estudam essas coisas. Né? Elas estudam. Então elas buscam, né, sinais, né? Se a pessoa, que tipo de música ela ouve, esse tipo de música, se a pessoa ouve esse tipo de música, então você pode assumir isso a respeito dela. Né? E assim por diante. Então, não, tudo isso é normal, né? Tudo bem, não tem nada não tem nenhum crime nisso.
Mas para uma pessoa que tem interesse, né, em desenvolver sabedoria, desenvolver saúde mental, desenvolver e principalmente alcançar a libertação, é importante estar ciente de que isso ocorre, né, para poder também quebrar esse padrão quando for necessário quebrar esse padrão, né? E também para você poder ter mais ferramentas disponíveis, né, do que só aquilo que a sua mente usual possui. Porque o seu inimigo, né, as impurezas mentais, tem todo tipo de ferramenta disponível, né? Atualmente tudo favorece a escuridão, né? Todo mundo favorece ao ego, todo mundo favorece ao egoísmo, à raiva, à inveja, à ganância, né? Pouca coisa favorece a bondade, a compaixão, a caridade, a renúncia, etc. Então, é um jogo de cartas marcadas, né? Então, quando é assim, é de seu interesse ter o máximo possível de ferramentas disponíveis, né, para ajudar na sua batalha, né? Então, uma das coisas que eu acho que eu mais achei interessante, né, no meu treinamento como monge, né, foi isso, né, aprender a quebrar padrões de pensamento, quebrar padrões de hábito, né? Não ter mais, ser escravo deles, né? Então, se um padrão de pensamento é nocivo, né, ou nessa situação atual ele é nocivo, talvez em outras situações possa ser útil, mas aqui agora isso não está ajudando. Então você consegue quebrar aquilo, né? Não vou pensar assim, isso não é útil, né? E no começo é bem difícil fazer isso, né? É uma coisa assim, é como se você estivesse traindo um amigo, né? É como se você estivesse tendo que abrir mão de algo que te dava segurança, né? Algo que você, sabe, você conhece aquele padrão mental há tanto tempo, né? E sempre vocês têm um acordo implícito, né? Que vocês vão trabalhar juntos, né? Então você virar e falar, não, agora não vou mais agir assim. Não é tão simples como você pensa, né? Requer um certo coragem, né? Requer uma certa coragem, requer uma certa firmeza, né? E coragem mesmo, né? Dá medo você quebrar o padrão habitual, né? Então, mas com o tempo você faz uma vez, aí você vê bom resultado, fala, puxa vida, isso até que foi bacana isso, né? Aí você faz mais uma vez, de novo dá certo, você começa a criar coragem, não, eu não preciso, né? Ou aquele medo já não tem mais tanto poder sobre você, né? Fala, não, eu não sou obrigado a pensar assim. Eu não tenho o dever de seguir essas opiniões, esses pontos de vista, esses hábitos. Eu não tenho obrigação, né? Como você percebe, na verdade eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não quiser pensar assim, eu não vou pensar assim. Se eu não quiser agir assim, eu não vou agir assim. Ponto. Eu não tenho mais, né? É como se eu tivesse perdido a escravidão, né? E também com o tempo esse atrito fica cada vez mais suave, né? No começo é um parto, né, para você conseguir virar a mente, já está indo nessa direção, né? Está indo na direção da raiva. Você conseguir fazer a mente virar para cá. Nossa Senhora, é um parto, né? Parece que está tudo enferrujado. Parece eu levantando. Hoje em dia, para levantar, parece um velho. Também é a mesma coisa. Se conseguir mudar a mente de um ponto de vista para outro, parece que está tudo enferrujado, tudo difícil, né? Mas você faz com frequência, a mente fica flexível, né? Ela muda rápido, né? Antigamente era um parto, começa a ficar rápido, né? Não tem mais tanto atrito, né? Tem sempre uma tensão, né? É por isso que é um dos motivos pelos quais as pessoas ficam empacadas nesses ciclos viciosos, não sei, né? Nesses padrões mentais, né? É porque para quebrar ele existe um atrito, né? Então aqui é desconfortável, mas para eu sair é que nem você entrar num chuveiro frio, né? Você tem que tomar banho, né? Você está fedido. Estar fedido é desconfortável, sabe, repulsivo, mas só tem água fria para tomar banho, né? Cara, mas entrar na água fria é difícil, né? Mas depois que você entrou, ok, não é tão mal assim, até que está gostoso aqui, né? É normal, né? Então
Na Tailândia você até aprende, né? Que na Tailândia não tem chuveiro quente, né? Pelo menos no mosteiro. Nunca tive um mosteiro na Tailândia que tivesse chuveiro quente, sempre foi banho frio. Né? Inclusive as pessoas em geral na Tailândia tomam banho frio, né? Eu acho que só recentemente que elas começaram a comprar chuveiro, né? Também é um país bem tropical, né? Então não é surpresa que seja assim, né? Não é tão difícil, né? Tomar banho frio quando a temperatura é 27, 30 graus. Né? Mas ainda assim é desconfortável, por mais que seja 30 graus lá fora, né? Ainda assim quando você entra no chuveiro frio, não é agradável, né? Inicialmente, né? Mas se você fica ali, tudo bem, é só uma sensação, né? Você sente, ok, é uma sensação, não tem nada demais, né? Mas tem sempre um atrito inicial, né? Então também, né, quando a pessoa está, mesmo que ela está num estado ruim, num estado depressivo, num estado de raiva, num estado de medo, ainda assim, né, que fazer esse movimento de sair tem um atrito, né? Então as pessoas muitas vezes se conformam com aquilo porque elas não têm coragem de lidar com aquele atrito, né? Mas o que elas não sabem é que se você fizer isso com frequência, esse negócio se azeita, né? Ele fica flexível, quando você faz com frequência, aquele atrito desaparece, né? Ou fica cada vez menor, né? Ele não desaparece da noite por dia. Mas cada vez que você repete aquele movimento, aquele atrito vai diminuindo, diminuindo. No final é sempre só um estalar de dedo, assim, sabe? Que nem, sei lá, a gente comprou esse monte de grama. Eu mandei o cara entregar segunda-feira, para entregar a gente já plantar, né? Que tem que ser plantado rápido. Né? Eu deixei avisado com 15 dias de antecedência, né? Ó, daqui a 15 dias entregue nesse dia, na segunda-feira. Aí vem segunda-feira o cara entrega. Aí vai entregar só na sexta-feira, e justamente quando está anunciado que vai ter uma onda de calor, né? Na sexta-feira, só segunda-feira que a gente consegue contratar a gente para vir plantar. Né? Aí começa aquele pensamento, puxa vida, que droga, que coisa mais chata, a grama vai morrer, não vai dar certo. Né? Começa a criar aquele redemoinho, né, de pensamentos, né, de negatividade. Aí você sabe, como você já tem o hábito de fazer isso, você... Dane-se. Que dane-se, ué. Vamos plantar o que deve plantar, o que morrer, morreu. Né? Se não der para ter grama no mosteiro, então pronto, não tem grama no mosteiro. É o nosso karma, né? A gente não tem mérito suficiente para ter grama no mosteiro. Tá bom, é uma paciência, né? Isso não tem importância de verdade. Em última instância, não tem real importância isso. Né? Ou pelo menos não vale esse peso na consciência, essa preocupação, esse negócio. Não vale tudo isso. Então, desliga, né? Com o tempo fica fácil desse jeito, sabe? É só você... Pronto, acabou o problema. É só você mudar né? Porque o movimento inicial né? Eu quero plantar a grama. Então, você faz esforço para que aquilo dê certo. Você pensa, faz planos, né? Cria a volição, né, de procurar a grama, de perguntar e entregar a grama, tem que ser entregue, tem que ser isso. Você cria uma volição para que aquilo ocorra, né? Mas se aquela volição começar a virar um negócio tóxico, você tem que saber abrir mão dela. Você tem que saber abrir mão dela. Quando o negócio começa a queimar, você tem que saber largar, né? Então, sabe, você vai para a praia tomar sol, só que aí o sol está muito forte. Você tem que conseguir sair do sol. É óbvio. Né? Está queimando muito? Levanta e vai embora. Vai para a sombra, vai para debaixo da sombra, vai sentar como é que chama o negócio que vende refrigerante? Aquele quiosque, né? Vai sentar no quiosque, né? Agora a pessoa, não, eu vim tomar sol, não vou sair daqui. Aí vira um camarão, né? Chega em casa e vira um camarão empanado. Né? Então, é o tipo de burrice que a gente faz o dia inteiro, né? Todo dia a gente faz isso, a gente nem percebe, né? Então, você tem que ter uma atitude mais madura com relação à sua própria mente, né? Não ser escravizado por ela. Né? Então, é normal, né? Por exemplo, você cria a volição para que aquilo aconteça. Quando as coisas não favorecem aquilo acontecer, é normal que haja fricção. Né? Não, você tem que estar ciente do calor, nem saber largar. Né? Que nem aquela palestra que a Adiantia deu, né, sobre a pessoa só sabe adicionar e multiplicar. Né? As pessoas não têm subtração e divisão, só têm adicionar e multiplicar. Aí não consegue achar o ponto médio. Né?
Porque o ponto médio é impossível alguém acertar sempre. Né? Se você não vai, como é quase impossível uma pessoa, sabe, você pensa da seguinte maneira, se você é tão ignorante que você não sabe multiplicar, você não sabe dividir nem subtrair, como é que você acha que você vai ter inteligência suficiente para acertar sempre, só utilizando adição e multiplicação? O fato de você não saber subtrair já é um sinal da sua ignorância. Né? Então você quer, não, eu vou ser tão inteligente que eu vou acertar sempre. Eu vou, né, que nem imagina uma pessoa jogando aqueles dardos, né, eu vou acertar só olhando para o lado, eu não vou olhar, só usando o rabo do olho. Se você é tão burro que você não sabe que se olhando para frente também funciona, você acha que só olhando de lado, sabe? Você não tem como você achar que aquela pessoa vai acertar sempre. Né? Se ela nem da maneira fácil, ela não consegue entender que existe uma maneira óbvia de fazer aquilo, né? Então imagina que ela vai conseguir acertar fazendo mais difícil, né? Então também, né, se a pessoa não tem inteligência suficiente para subtrair e dividir, muito pouco provável que ela vai conseguir acertar só utilizando adição e multiplicação. Agora, se ela consegue dividir e subtrair, mesmo que ela erre um pouquinho, né, vai um pouquinho além, ela consegue subtrair. Né? Opa, foi 2 a mais, tá bom, menos 2, volta ao zero, volta ao ponto médio. Né? Quando o erro é muito grande, você divide, aí você consegue voltar mais rápido ainda, né, do que só usando subtração. Né? Então, se a pessoa consegue subtrair e dividir, ela consegue acertar mais facilmente, porque mesmo que ela erre, ela consegue corrigir o que foi errado. Agora, se ela só tem adição e subtração, ela só vai jogando mais em cima, mais em cima. Né? Muita gente tem esse problema, né? Alguma coisa der errada, ela não sabe fazer outra coisa, a não ser jogar dinheiro em cima do problema. Né? Então, deu errado, joga dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro até corrigir o problema. Né? Ela não consegue fazer mais nada, ela não tem outro ponto de vista, ela não tem outra manobra a não ser jogar dinheiro. Né? Tem pessoas que são assim. Né? Tem pessoas que jogam, que brigam, ficam com raiva, né? Usam o ódio. Né? Quando as coisas não acontecem como elas querem, elas explodem em ódio, em raiva e oprimem, agridem os outros até as pessoas fazerem aquilo que ela quer. Né? Tem gente que é assim, só sabe fazer isso, não tem outra opção, não conhece nenhum outro jeito. Né? Então, aí tem gente que é o oposto, né? Ela só sabe ceder, só sabe se submeter. Né? Não consegue dizer não para as pessoas, não consegue se impor, não consegue se expressar de maneira clara, tem medo de falar claramente, tem medo de dizer a verdade. Né? Também tem esse tipo de gente. Né? A pessoa fica empacada. Nesse caso seria, a pessoa só sabe subtrair e dividir, ela não sabe adicionar nem multiplicar, também não serve. Né? Então a pessoa, tendo em vista, né, a dificuldade que é o mundo, né, e a dificuldade que é a nossa própria mente, né, seria útil saber ir para frente, mas também saber ir para trás. Né? E além de saber ir para frente e para trás, também seria útil saber ir para a esquerda e para a direita. Né? Esse tipo de coisa seria útil. Mas se você não tiver capacidade de quebrar o seu hábito mental usual, você não vai conseguir fazer isso. Então, em geral, as pessoas não sabem, né, abrir mão, né, não conhecem, né, a renúncia. É algo útil. Renúncia existe e pode ser útil. Mas outras pessoas não conseguem se impor, né, não conseguem dizer não conseguem botar limites. Né? Então, só sabe abrir mão, só sabe renunciar, só sabe ceder a vez. Né? E aí também sofrem. Então, o mundo não é uma luta de boxe, onde há regras, e você só pode fazer aquilo que está dentro da regra. O mundo é uma luta livre, né? Ninguém tem regra nenhuma, o mundo ataca você de tudo quanto é lado. Né? Então, se você vai querer brigar contra o mundo usando regras, sendo que o mundo não segue regras, você vai perder com certeza. Né? E também as quilesas, né? As quilesas não seguem regra nenhuma. Né?
Elas atacam onde tiver, elas atacam. Elas não respeitam nada. Elas não respeitam o Dharma. Elas não respeitam o Buda. Não respeitam os seus amigos, não respeitam a sua família. Ela não está nem aí. Onde tiver ponto para ela atacar, ela ataca, né? Então, se você não souber ter flexibilidade na sua mente, você sempre vai estar em desvantagem com relação às kilesas. A Ajahn Mahaboa fala, né? As pessoas têm esse pensamento, né? Eu vou meditar a tal hora eu vou meditar durante meia hora. Então, você determina o horário para praticar, eu vou praticar a tal hora e vou praticar só durante tantos minutos, né? Mas as kilesas não têm isso, né? As impurezas mentais, elas estão 24 horas por dia, sempre disponíveis, sempre de plantão. Elas nunca têm assim, vou incomodar você só durante 15 minutos, tá? Não tem isso. Elas vão indo. Enquanto você der abraço para elas, elas vão torcendo o seu braço, né? Elas não têm limite. Vou deixar você deprimido só durante uma hora, daqui a uma hora eu paro. Não tem nada disso. Elas vão, elas vão empurrando. Enquanto você não quebrar, ou você não entrar em total colapso, elas vão empurrar o assunto, né? Elas não têm limite. O limite ou é a sua sabedoria ou é o seu fracasso, um dos dois. Se você não tem sabedoria, então o limite é o seu fracasso, quando você é totalmente derrotado, né? Chega ao fundo do poço, né? Ali que é o limite, né? Geralmente quando é assim, elas cedem, deixa ela reconstruir. Quando reconstruir, eu vou lá e ataco de novo. Porque que nem os vikings, antigamente eles invadiam a Inglaterra, né? Iam lá, invadiam, roubavam tudo e iam embora. Esperavam alguns anos. Daqui a 2 anos eles vão. Depois os caras reconstruíram tudo, acumularam riqueza, eles vão lá e voltam e roubam tudo e volta para a Escandinávia e fica lá esperando. Daqui a 2 anos a gente volta. Então a mesma coisa, né? Não é vantagem destruir por completo. Eles não iam lá e matavam todo mundo, né? Eles matavam só o suficiente para roubar tudo, né? Depois iam embora, deixavam eles reconstruir o país. Depois que eles reconstruíram o país, iam lá e quebravam tudo de novo, roubavam tudo de novo e iam embora. Então as kilesas fazem a mesma coisa, né? Eles vão e jogam você até o chão, né? E aí vai embora, deixa você reconstruir tudo. Quando reconstrói, elas vêm e voltam de novo, destrói tudo de novo. E você fica aí naquele ciclo, né? Então tem que ter essa capacidade, né, de quebrar, né? Vencer a preguiça, vencer o medo dessa fricção, né? Não ter medo do desconforto, né? Saber fincar o pé, não deixar os estados mentais arrastarem você, né? Então, como eu sempre digo, né? É um negócio que pode ser, dependendo de quão difícil você quiser que seja, pode ser muito difícil. Pode ser terrível esse processo, ou não, ou pode ser bastante divertido até. Pode ser um exercício de criatividade, pode ser um exercício de bom humor até, né? Se tiver bom humor ajuda bastante, né? Mas também criatividade, sabe? Você encontrar formas criativas de quebrar o ciclo mental, né? Quando o ciclo mental está trabalhando contra você, né? Você conseguir achar um jeito de quebrar aquilo, né? Achar um novo modo de pensar, uma nova atitude, né? Algum truque, né? Que você, uma sabedoria própria, uma sabedoria em lidar consigo mesmo, né? E também não deixar a mente ficar nesses, né? Isso eu não estou falando assim, esse exemplo é em casos assim de, né, a mente está agredindo a gente de maneira óbvia, né, e danosa. Então conseguir quebrar esse hábito mental, essa é uma coisa assim meio assim concentrada, né? É um fenômeno assim intensivo, né? Uma coisa assim intensiva acontecendo num momento compacto, né? Uma coisa assim que ocorre de maneira intensiva durante um momento específico, né? Mas esse bem padrão se prolifera ou se replica, né? Se replica na vida diária, assim, né? No modo de pensar normal, sabe? Como é que você age no dia a dia, como é que você pensa, quais são as suas atitudes,
Que tipo de ideia você acha interessante, que tipo de ideia você recusa, que tipo de ideia você aceita. Também se replica nisso. E também esse hábito, né, de ficar preso aos padrões mentais compatíveis também é danoso. Né? Então, esse tipo de coisa você tem que estar atento, né? Atento, ciente, né, de que suas opiniões não são tão suas como você pensa. Né? Suas opiniões são, em geral, são aquilo que é fácil para o ego agarrar. Né? Se está fácil para o ego agarrar, ele agarra aquilo. Né? Mas só porque está fácil não significa que esteja correta a sua opinião. Né? Então, é bom ficar ciente, né? E não ter muita fé em suas opiniões. Não tenha tanta fé nas suas opiniões ao ponto de agredir as demais pessoas. Não tenha tanta fé nas suas opiniões ao ponto de machucar as demais pessoas, nem que seja assim, mesmo que não seja fisicamente, né, mas agredir as demais pessoas verbalmente, etc. Ao ponto de perder o respeito pelas demais pessoas. Ao ponto de criar essa fantasia que as demais pessoas são as suas inimigas. As pessoas que têm opinião tal são malignas, elas têm que morrer. Todas elas têm que morrer porque elas são ruins, são pessoas ruins. Nós temos que acabar com essas pessoas. Elas não servem. Essas pessoas não servem, elas, sabe? Você tira a humanidade delas. Né? Essas pessoas votaram na pessoa tal, então elas são ralé, elas não são gente. As pessoas que têm opinião X não são gente. Elas não servem como seres humanos. Né? Você não pode deixar a sua mente criar esse tipo de coisa, porque você está fazendo o mesmo hábito delas. Né? Que nem só, uma pessoa é racista. Se a pessoa é racista, então ele não é gente, é um animal. Essa pessoa não serve para nada. Não serve. Mas é exatamente isso que ela faz. Você está recriando o mesmo padrão mental dela. Né? Você está apenas trocando o tema, mas o instrumento é o mesmo. Né? A pessoa está tocando guitarra. Né? Então, ela está tocando um bolero, você está tocando um pagode, mas o instrumento é o mesmo, só mudou a música. Né? Então, o mesmo instrumento do racismo também é o mesmo instrumento que você está agora aplicando à sua mente. Né? Então, por mais que você diga que você está fazendo isso pelo bem, né? Mas o mecanismo não é bom. É o mecanismo do mal. Né? Então, é algo que cedo ou tarde vai dar errado isso. Né? Você está apenas postergando, né? Só está apenas empurrando o problema mais para frente, né? Mas não resolve de verdade. Então, fique atento, né, a esse padrão, a essa característica da mente do ego, né, de ter o hábito, né, de ficar sempre dentro de um certo circuito de pensamentos, um certo circuito de opiniões, né, e tende a ficar só ali dentro. Né. Então, não deixe isso se assentar ao ponto de você ficar preso ali dentro. Né. Tenha o hábito de quebrar isso. Né. Tanto no que diz respeito, né, a sua mente no momento imediato, né, de atuar, mas também num aspecto mais amplo. Né. Não deixar a sua mente ficar muito apegada a opiniões e ponto de vista, principalmente no que diz respeito a, sabe, as pessoas quando a causa dos problemas no mundo são as impurezas mentais, são a raiva, são o medo, são o desejo. Né? É isso que é o ego é a causa dos problemas no mundo. Então não adianta você querer passar uma ideologia por cima das pessoas, né? E ignorar o fato, né, de que qual é a real origem desse problema. Então não adianta, sabe, ninguém vale a pena a esse ponto, sabe, de matar os outros, de oprimir os outros. Ninguém vale a pena a esse ponto, porque as pessoas todas elas têm desejo, têm raiva, têm aversão, têm vergonha, elas mentem, elas têm fantasias, elas têm planos, elas têm, sabe, não tem nenhum ser humano que
que é puro e cristalino ao ponto de valer a pena matar os outros por causa daquele ser humano. Quer seja esse ser humano seja do seu grupo ou fora do seu grupo, né? Então não deixe a mente criar, assim, ficar afundada em ideologia ao ponto dela tornar-se um fenômeno rancoroso e raivoso. Então não deixe a mente criar esse véu de ilusões, né? O ego criar essa cortina de fumaça, né? Que se veste de bondade, veste de eu estou correto, eu tenho a razão, eu estou fazendo o que é correto, né? Só que sem perceber, você está virando uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa preconceituosa, né? Talvez você não tenha preconceito com relação à cor da pele, mas tenha preconceito com relação à atitude das demais pessoas. Se as pessoas falam assim, então elas são pessoas ruins, elas não merecem existir. Se as pessoas defendem essa opinião, então elas não têm que existir, tem que jogar todo mundo fora, essas pessoas não servem. Então, é um outro tipo de preconceito também. Então, você retira das pessoas a humanidade delas, né? Então, as pessoas falam em bondade, mas a bondade delas é uma bondade parcial, né? Não é uma bondade universal, né? Não é uma bondade que realmente abraça a todos, né? Só abraça aqueles que estão de acordo comigo. As pessoas que não estão de acordo comigo, aí não abraça mais, né? Então não é bondade de verdade, é apenas uma nova, uma nova música, né? É uma outra música de um mesmo instrumento, né? Então fique atento a isso é muito perigoso, a mente cria essas ilusões, né? Então é bom saber quebrar os padrões mentais, é bom saber vencer a fricção, né, que ocorre quando você tem que tirar a mente da zona de conforto dela, do hábito usual dela, né? Quando você vai tirar ela desse hábito usual, vai haver uma fricção. Tudo bem, essa fricção não é tão terrível assim, né? E se você não tiver preguiça de passar por essa experiência, né, e você tiver coragem de fazer isso, e não tiver preguiça em voltar a esse ponto e fazendo de novo, né? Porque às vezes a pessoa até consegue fazer uma vez, né? Mas fazer uma vez não é o suficiente, né? A mente, daqui a pouco, ela cria de novo o mesmo hábito mental. Você tem que ir lá e repetir o mesmo processo. Aí passa uns dias, ela volta aquele hábito mental. Você tem que vencer a preguiça e fazer de novo. A questão é, quem é que vai desistir primeiro? Ou você desiste ou o hábito mental desiste. Alguém vai desistir. Em geral, as pessoas desistem, né? Elas se rendem ao hábito mental nocivo. Se rendem às quilesas, né? Mas o que elas não sabem é, se você não desistir, elas desistem, né? Alguém vai ter que desistir. Se você não desiste, as quilesas desistem, né? Então, é uma questão de perseverança, né? E vencer a preguiça, né? A mente de novo começou a pensar daquele jeito, de novo você vai lá e quebra aquele hábito mental. Aí daqui a pouco ela volta, aí você volta também, qual o problema? Se as quilesas são tão diligentes assim, por que você não está disposto a ser tão diligente, né? Você não acha você melhor do que as impurezas mentais? Você não acha que você tem mais valor do que as quilesas? Ou as quilesas são melhores do que você, elas têm mais valor do que você? Se elas estão dispostas a fazer, por que você não está? Elas que são inferiores, elas que são sujas, ainda tem a disposição de ser insistente e persistir, você que está lutando por algo nobre, algo correto, não vai ter essa disposição? Que diabo é isso? Então não pode deixar elas se colocar abaixo delas, né? Tem que ter essa visão, né? O que é elevado, o que é baixo, e não se submeter ao que é baixo, né? E não ter preguiça ou timidez em vencer o que é baixo, né? E no mínimo, você tem que ser melhor do que elas, né? Senão você não faz jus ao seu status de ser humano, né?
são coisas que você pode pensar, né, dessa maneira, né? Puxa, eu nasci como ser humano, eu estou desrespeitando meus status como ser humano. Eu tive a oportunidade de ouvir o Dharma e estou desrespeitando isso. Tendo ouvido o Dharma, eu não estou agindo de acordo. Isso é um desrespeito, é um desperdício. Eu tive a oportunidade de conhecer a presença de mestres, né, que vieram até o Brasil, mestres sábios, iluminados, né, tendo tido esse grande mérito que poucas pessoas têm. Ainda assim eu não estou fazendo jus, né, a essa bênção que me foi dada. Ainda estou tendo preguiça, estou tomando partido daquilo que é baixo, em vez de tomar partido daquilo que é elevado, né? Então você tem que conseguir vencer, né? Ensinar. Isso é um exemplo, né? Como você destruir um hábito mental e construir outro, né? Tem que ter esse tipo de... Isso é apenas uma sugestão, né? Apenas uma sugestão de um exemplo, né? Uma formação mental para vencer outra, né? Mas é mais ou menos esse processo, sabe? Você tem que criar o estado mental que é, como é que chama? Benéfico, né? Não importa que seja lá o que for que está agredindo a sua mente, você tem que ser capaz de quebrar aquilo, né? E substituir aquilo por algo benéfico, algo que está de acordo com o Dharma. Então, nesse exemplo que eu dei da grama, né? O estado mental que estava era da frustração, raiva, frustração. Aí você substitui com equanimidade, né? Tem que ter um modo, tem que ter uma saída, entendeu? Tem que ter uma saída. Você não pode ter um estado mental que é fechado e hermético, não tem saída, né? Essa é a pior coisa. É que nem você construir uma casa e não botar uma porta na casa. Você constrói a parede e pronto, agora você vai morrer ali dentro. Não dá, né? Toda casa que você constrói, você tem que ter uma porta, né? Então, qualquer ideia, é isso que eu estava querendo dizer anteriormente, né, com relação a você não levar suas opiniões tão a sério, ao ponto de você virar escravo delas. Qualquer ideia no mundo tem que ter uma saída. Não tem nenhuma ideia que não tenha saída, porque nenhuma ideia é verdadeira. Toda ideia são apenas construções mentais. Então não tem nenhuma ideia que seja perfeita e sagrada e é a solução de todos os problemas. As ideias servem apenas como ferramentas, né? Então você não pode ficar preso a nenhuma ideia, nem a ideia da bondade você não pode ficar preso. Mesmo a ideia da bondade tem que ter uma porta de saída, porque às vezes ela pode dar errado, ela pode virar raiva, ela pode virar rancor, ela pode virar violência. Então você tem que ter uma porta de saída, você tem que ter um jeito de desfazer. Você não pode criar uma ideia que não se desfaz, né? Uma ideia que só vai para frente, ela não recua, né? Então você tem que criar essa habilidade, né? A habilidade em abortar, né? A habilidade em quebrar as ideias ou as atitudes, né? Quando elas se tornam nocivas, né? Porque nenhuma atitude é 100% benéfica. Qualquer atitude pode virar um fenômeno tóxico. Qualquer atitude pode ser, que nem comida, sabe? Qualquer comida pode ser tóxica. Não tem nenhuma comida que é perfeita e nunca vai te dar problema. Qualquer comida estraga. Qualquer comida pode ser envenenada. Qualquer comida, você deixa a comida aqui parada, você não faz nada. Tá? A comida, coloca ela aqui na mesa, não faz nada. Ninguém bota a mão nessa comida. Só você deixar ela parada, ela estraga. Ela vira um tóxico, ela vira algo que envenena o seu corpo. E mesmo que ela não seja, que não envenene, se você comer ela demais, ela automaticamente vira veneno. Água vira veneno. Se você beber água demais, você morre. Não importa quão pura, quão cristalina seja a água. Se beber água demais, ela morre, você morre, né? Então não tem nada nesse mundo que seja garantido. Tudo depende, né, de situação e contexto, né? Então a ideia mais linda do mundo pode virar um veneno. Então a ideia mais linda do mundo tem que ter uma porta de saída. Não tem uma ideia que você entra e não requeira uma saída de emergência, porque qualquer ideia pode dar errado, que nem um carro. Qualquer carro pode bater. Não importa quão perfeito o Rolls Royce, Ferrari, o ápice da engenharia, qualquer carro pode bater. Então, todo carro tem que ter uma porta de saída, porque aquilo pode dar errado a qualquer momento, não é garantido. Então nenhuma ideia é perfeita, toda ideia tem que ter uma porta de saída. Então você tem que saber sair dos ambientes mentais que a sua mente cria, não importa qual seja. Então qualquer momento que o ambiente mental começou a ficar tóxico,
Você tem que saber sair daquilo, você tem que saber sair daquele ambiente. Então não pode ter uma mente que fica empacada, né? A mente tem que ser flexível, né? Então treine a fazer isso, ensine a si mesmo a fazer isso. Pare e aprenda a fazer isso, né? Sente-se sozinho e fica ali e tal. Que nem eu fazia, eu ficava ali criando raiva, né? Fica pensando até criar raiva. Ok, está com raiva? Tô. Está com raiva mesmo? Tô com muita raiva. Ok, então agora vamos desfazer isso. Ensinava a minha mente a criar raiva, agora ensinava ela a quebrar a raiva. Fazer isso com frequência. Ensinava a mente a criar medo, né? Fazia a mente ficar com medo, pensar até ficar com medo. Está com medo? Tô. Muito medo. Ok, então agora vamos quebrar esse medo. Eu ficava ali sentado e não saía. O próprio Buda fazia isso. Ele tinha, né, quando ele tinha no sutra, ele estava caminhando à noite, praticando meditação à noite, e sentia medo. Eu falei, ok, enquanto o medo não passar, eu não saio daqui. Me recuso a sair daqui enquanto o medo não passar. E parava onde ele estava, falava, não saio daqui. Ou o medo recua, ou nós vamos morrer de pé aqui, um dos dois. E ficava de pé até o medo recuar. Quando o medo recuava, ele continuava. Então, eu não fiz exatamente assim, né, mas eu ficava... Me pegava com o assunto, sabe? Me pegava com o assunto e não saía enquanto agora vamos resolver isso aqui. Não importa o que seja, qualquer estado mental, vamos aprender a resolver isso aqui. Todo estado mental tem que ter um reverso, sabe? Então, ele sabe ir para frente, ele tem que saber ir para trás também, né? Então, você tem que aprender essa arte, né? É que nem aprender a dirigir, sabe? Você aprende a andar para frente, você tem que aprender a dar ré no carro. Não dá para você aprender só a andar para frente. Se você não sabe dar ré, você não sabe dirigir. Então, agora as pessoas se chamam, eu sou uma pessoa, mas não sabe ir para trás, né? Só sabe ir para frente. Isso não é uma pessoa, isso não serve como ser humano isso, né? Você sabe ir para frente, tem que saber ir para trás também como ser humano, né? Para se tornar uma pessoa completa. Então é isso. Tem alguma pergunta, alguma questão? As armadilhas que tem naquele negócio, naquele seu estado mental negativo que está te trazendo sofrimento. Mas aí parece que essa outra reflexão que você traz para a sua mente para tentar desmontar aquilo não tem a carga emocional suficiente para combater esse outro lado. Aí como é que a gente faz? Porque não basta pensar, né? Não tem a mesma carga emocional porque não é sua. Você está usando coisa dos outros. Você está usando aquilo que o Buda disse, por exemplo. Você está usando aquilo que você leu num livro. Então, aquilo que está criando o sofrimento é seu. Agora, o que está tentando apaziguar o sofrimento é dos outros, não é seu. Aí não tem a mesma carga emocional, com certeza. É algo que está vindo de fora, né? É algo adquirido. Então, não tem a mesma carga emocional. Então, nesse caso, você teria que buscar dentro de si mesma. Teria que vir de você mesma, sabe? Por isso que eu digo, se você não tem nada, então o que você precisa fazer é ter experiência na vida. Você tem que passar por dificuldades, tem que sofrer. Aí você cria essa carga emocional, você cria esses mecanismos, através da experiência, você adquire essas ferramentas, né? E aí quando você vai resolver, você traz de si mesmo, sabe? Do seu próprio ser, né? Como é que você resolve isso? Que tipo de inteligência você tem para resolver isso? Quais são as suas ferramentas? Quais são as coisas que você sabe? Os ensinamentos servem de inspiração, né? E na medida que, por exemplo, você tem muita fé no Buda, muita confiança nos mestres, muita inspiração nos mestres, às vezes é o suficiente, né? Porque, na verdade, aquela sabedoria com o seu respeito, a sua admiração pelos mestres, combinadas, elas podem ter força suficiente. Mas se você não tem essa fé tão grande assim, se você não tem tanto respeito e admiração pelos ensinamentos dos mestres, então ele não vai ter força suficiente. Vindo de fora, não vai ter força suficiente. Mas você pode usar a sua própria inteligência. Você pode usar a sua própria inteligência. Eu não via muitas palestras, não. Eu fazia eu mesmo, sabe? Eu me pegava comigo mesmo, sabe?
Eu sentava lá, por exemplo, ia sentar sozinho na floresta, né? Começar a pensar em fantasma, começar a imaginar, deve ter um fantasma ali, fazer de propósito, né? Para criar medo, até começar a entrar em pânico, né? Fechava os olhos no escuro ali, na floresta, e fazia surgir o medo. Pode vir, manda mais medo, manda mais medo. Até não aguentar mais. Agora, tá ok, tá com medo? Tô. Tá com muito medo? Tô com muito medo. Ok, então agora nós vamos desfazer isso. Quem vai? Eu e você vamos desfazer isso. Eu não fui pegar nenhum livro para olhar. Agora nós dois vamos desfazer isso aqui. Eu sentava ali e eu trabalhava o assunto. É uma coisa que tem que vir para ter força mesmo, tem que vir de você mesmo. Sabe? Mas você pode ter inspiração, né? Naquilo que eu tenho no exemplo dos professores, tal, você tem inspiração. E às vezes algum ensinamento, né? Você ouve e lhe inspira, e aí pode ser que você use isso quando você está nessa batalha, né? Mas não é garantido, não é garantido. No final das contas é um assunto seu consigo mesmo. Essa metáfora que o senhor usou de entrar no banho gelado, vir ao mosteiro, eu acho que é um pouco forjar também esse desconforto, né? Porque abre mão de várias coisas. E eu percebo que uma dessas prisões assim, de opiniões, de mundo, de vida, estando aqui, é achar que eu tenho que estar super bem em relação a tudo. Né? Quando na verdade eu, nesse momento, me sinto bem vulnerável, sabe? E então, ouvindo assim a palestra, eu percebo isso, assim, por que eu tenho que ficar bem? Né? Por que eu não posso me permitir estar desconfortável, com medo, me sentindo vulnerável? Eu não sei, eu não virei monge para ficar bem, eu virei monge para batalhar. Eu jamais, sinceramente falando, não estou exagerando. Eu não pensei em virar monge, vou virar monge, vou ficar bacana, vou ficar super zen. Eu não pensei em nada disso. Né? O motivo pelo qual eu virei monge, eu falei, agora eu vou ter tempo de fazer isso. Sabe? Eu vou ter tempo de sentar e lidar comigo mesmo. É basicamente isso. Quando eu fui morar em Wapanachat, era isso. Eu olhei, bom, tem espaço, tem tempo livre, eu vou ter espaço para fazer esse trabalho. Eu não fui lá para os problemas desaparecerem, pelo contrário, eu fui lá para enfrentar os problemas. Por isso que eu estou falando, isso que eu estou descrevendo agora há pouco. Né? Eu não fiquei sentado lá e, sabe, eu sentei e eu trazia os problemas. Se não tivesse problema, eu trazia eles. Manda, sabe? Eu ia atrás, não ficava esperando. Não ficava esperando as coisas aparecerem, os problemas aparecerem. Eu ia atrás mesmo. Ia atrás da raiva, ia atrás do medo, né? Ia atrás de onde eu visse que tinha um problema, eu ia ali, né? Preguiça, sonolência, eu ia atrás mesmo. Sempre, para mim vale a pena fazer assim, sabe? É assim que as coisas, para mim, vale a pena fazer, né? Ficar ali esperando até alguma coisa acontecer para só depois eu resolver, putz, eu não sei. Então com certeza não é isso, sabe? Não é a ideia. Você vai no mosteiro para ficar tranquilo e bacana e não ter problemas. É muito pelo contrário, você deveria ir para o mosteiro para enfrentar os problemas. Você tem tempo livre, sabe? Você tem um quarto, uma cabana, você pode ficar sozinho. Não tem ninguém olhando o que você está fazendo, então você pode ficar ali, se você quiser chorar, você pode chorar. Aqui você não pode gritar porque tem um quarto do lado, né? Mas você vai no mosteiro, as cabanas são longe, né? Se quiser dar um berro ali, você dá um berro que se dane, não tem ninguém perto mesmo. Então você tem assim liberdade, né? De, ok, vamos, sabe? Não tem mais nenhuma obrigação com mais ninguém, só tem eu aqui, né? Então a única obrigação que tem aqui sou eu e eu mesmo. É para isso que serve. Reclusão serve para isso. E também você desligar as distrações, desligar o celular, desligar a televisão, desligar as conversas, também serve para isso, para você tirar os seus apoios e parar de fingir que está tudo bem. Sabe? Você tira as coisas, aí você vai ter que enfrentar o que está ali. Sabe? Você não tem distração, então você tem o que está ali. Né?
Você pensar a palavra distração, né? Distraindo do quê? Do que você está se distraindo? Quando você pega o celular para olhar algum negócio, você está se distraindo do quê? As pessoas ninguém pensa isso muito, né? Fala, vou para me distrair. Certo, se distrair do quê? Se for alguém, você está num local que você está como é que chama? Numa aula na faculdade muito chata, o cara falando, monótono, aí você pega o celular para se distrair. Eu estou me distraindo desse cara chato falando. Agora você está sozinho na sua casa, não tem ninguém falando contigo, não tem nada te incomodando. Aí você pega o celular para se distrair. Se distrair do quê? Do que você está se distraindo? De você mesmo. Então, é algo interessante. Né? Aí é uma forma de evitar o problema. Né? Então, quando você vai para o mosteiro, você fica em reclusão, sem distração, você tem que enfrentar o problema. Então, é para isso que serve. É bem importante ouvir isso. Ele fala de não beleza, para mim me tranquilizou, de certa forma, enfrentar uma coisa muito aversiva. É apenas não bonito, sabe? Sim. Não importa, no final não importa, no final isso é apenas o que a gente chama de upaya, né? São meios hábeis. Né? Então o importante tem que dar um bom resultado para você. Como que você usa isso, tem que dar bom resultado para você. Nem todo mundo tem esse problema, algumas pessoas estão, ok, o corpo é nojento. E eles não criam problema para aquela pessoa. Sabe? Se ela tem, na mente dela tem outros, aquilo se harmoniza na mente dela, sabe? Quando você bota essa ideia, o corpo é nojento, aquilo não vira um problema. Algumas pessoas viram problema, sabe? Para algumas pessoas, dependendo da sensibilidade daquela pessoa, até, sabe, a pessoa às vezes é um pouco inteligente demais, sabe? Se a beleza é uma ilusão, então por que a feiura não é uma ilusão? Aí a pessoa não consegue, sabe? Pô, isso não faz sentido para mim. Então, nesse tipo de pessoa, ela tem que ter uma outra forma de olhar o assunto, de forma que não crie conflito com aquilo que ela já possui ali dentro. Né? Com outras pessoas não, falam, isso é nojento mesmo, esse corpo é horrível, é uma coisa medonha. E aquilo não vira um problema, sabe? A pessoa não fica deprimida, ela não gera um problema. Então não é uma questão, né? Assim é o certo, é assim é o certo. O certo tem que dar resultado. Tem que levar a sua mente a ficar mais sábia. Então, para você olhar dessa maneira, funciona, então para você está certo assim. E está ótimo. Né? Tem que funcionar. O importante é que funcione. O certo não está fora de você. O certo não está na maneira como a Ajahn Sumedho explicou que é o certo. O certo está quando você ouve aquilo e funciona. Aí deu certo. Né? Aí é que deu certo. No livro do Ajahn Sumedho não está certo. No livro do Ajahn Sumedho. Não está certo. Está certo é quando você lê e funciona em você. Aí sim ficou certo. Então é aí que está o certo. Então não adianta você buscar o certo fora de si. Né? Então, mas a função dos professores é esse. O Ajahn Sumedho ajuda da maneira dele. Sabe? Ele fala, olha, eu ofereço isso para vocês. Né? E aí você tem que tomar aquilo e achar e ver se você usa ou não, se funciona para você ou não. Ele não tem como saber o que é que vai dar certo ou não. Então ele oferece o que ele tem para oferecer. O que ele tem para oferecer é isso. Outros mestres têm outras coisas para oferecer. Então, nenhum deles. E o certo não está neles. O certo está em... Aquilo está certo dentro deles mesmos, mas não serve para você. Para você, é você que vai descobrir o que é que serve para você ou não. Então, é a mesma coisa, sabe? Você não pode ficar obcecado e dizer, não, o Ajahn Sumedho foi quem ensinou certo. Não, ele ensinou. Sabe? Ele ensinou de maneira honesta e sincera a experiência dele. Ele partilhou por bondade, ele partilha a experiência dele. Mas está certo, está errado, só você vai saber dizer. Né? Quando você praticar aquilo, aí é que você vai saber dizer se estava certo ou estava errado. E mesmo que você disser que está certo ou errado para você. Não quer dizer que está certo ou errado para os outros. Para você está certo, mas para os outros talvez não. E tudo bem, não tem problema. Então é uma coisa que é uma experiência própria, uma experiência pessoal, chama Opanaiko, né? Que tem que trazer para dentro. Né? Pachatan veritabo vinyohi. Para ser experienciado pessoalmente pelas pessoas sábias. Né? Então você vai experienciar isso pessoalmente, né? Não é fora de si que está certo ou errado. Ok? Mais uma coisa?